Boa tarde, gente. O pessoal que está chegando agora, a gente vai dar mais alguns minutinhos para mais gente chegar e poder acompanhar aqui desde o início. Para quem não me conhece, me chamo Luiz Melo, sou consultor de gestão, trabalho já há 9 anos com empresas que utilizam o Vintor, né? Também atendo outros negócios, mas hoje meu principal cliente são de empresas que utilizam o Vintor. E aí, ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo uma boa experiência com o sistema. E aí, quem já está aqui na live, eu queria entender qual que é a principal expectativa de vocês sobre hoje, qual que... Normalmente sempre coloco ali vários assuntos que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai abordar, né? Qual que é o assunto que mais chamou a atenção de vocês? É, vocês estão mais interessados em aprender um pouco mais. Podem abrir o microfone e falar à vontade, tá, gente? Só enquanto estes 10 minutos, quanto mais gente entra. Eu vi que tem uma galera aqui que já vem acompanhando a gente também em outras lives, né? E, gente, precisa ficar com vergonha, não. Não tem. Isso é uma pergunta que não tem resposta errada, né? Então podem aí abrir o microfone, falar, ficar à vontade. Boa tarde, Luiz. É a Bia aqui da Batuta. Oi, Bia, Tudo bom? tudo Eu estou bem? entrando nessa live porque eu estou interessada assim, em aprender um pouco mais sobre a precificação. Assim, tu sabe que eu não trabalho com isso, né? Mas eu tenho interesse em aprender. Ver os Legal, bacana, bacana. A Bia trabalha em um cliente nosso da consultoria, lá de Capanema, município daqui do Pará, no Lulu Centro de Compras, que é um supermercado. E como ela comentou, né, hoje é lá do setor de entrada de notas e também ajuda algumas coisas lá no compras. É muito legal que ela está aqui participando para aprender um pouco mais sobre outros assuntos também. Além da Bia, gente, quem mais aí quer falar um pouquinho de qual foi o principal motivo de estar aqui na live, o que deseja estar aprendendo aqui com a gente? Ô Luiz, tudo bem? Alex, da Distripel de Brasília. Opa, Alex, tudo bem? Assim, hoje eu tenho uma dúvida na precificação com relação ao meu custo, né? Porque, por exemplo, eu usava ele ali no final como a margem de lucro, né? E eu não tinha, assim, uma visão assim mais clara do meu custo, né, do meu lucro, entendeu? Porque eu teria que colocar o meu custo mais o meu lucro, então eu confundi um pouco e eu acabei mudando esse custo lá para o CMV, lá para aquele imposto federal, acho que é imposto federal, se eu não me engano. E hoje eu consigo ter uma visão melhor. Eu não, uns falam que não seria em boas práticas, né? Outros falam que pode ser usado, né? Eu queria ver essa oportunidade para você falar um pouco sobre isso. Legal, legal, perfeito. Hoje tu já tá. Eu entendi a parte de tu colocar a tua despesa lá no, no campo que tem lá, que antigamente era usado para CPMF, né? Mas Isso, hoje a tua precificação é por margem, né? Não é por markup. é por margem, é. Legal, perfeito, perfeito. Gente, alguém mais quer comentar um pouquinho aí de qual está sendo hoje sobre essa dificuldade de precificação? O que que espera estar aprendendo aqui nessa live?
Bom, gente, são 4h07 já, então também respeito a quem já está aqui com a gente na live, né? Nós vamos iniciar. Então, o objetivo dessa live é compartilhar com vocês várias boas práticas que a gente pode adotar na parte de precificação, tanto na parte gerencial, né, gestão propriamente dita, quanto também utilizando a ferramenta do Wintor. Como me apresentando primeiramente, me chamo Luiz Melo, sou daqui de Belém do Pará, né, tenho uma graduação em Engenharia de Produção, com MBA em Logística e Cadeia de Suprimentos. Já trabalho há 9 anos com consultoria, estando há 6 à frente da minha própria consultoria, que é Singular. E nesses 6 anos já atendi mais de 40 empresas de segmento distribuidor, atacadista, supermercado, material de construção e indústrias também. E hoje nós temos uma especialização tanto em gestão em processos, quanto também no RP Wintor. Então, eu sempre costumo dizer que um processo, para ele ser eficiente, ele precisa ser muito bem ali desenhado, com base ali na cultura da empresa, no que os gestores querem, e ele também tem que passar por dentro do sistema, senão ele não consegue deixar ele totalmente amarrado, né, e totalmente seguro. Então, por isso que uma consultoria como a nossa, que tem vamos dizer, esses dois conhecimentos, tanto do como montar um processo muito bem feito, quanto também como utilizar a ferramenta, te acaba entregando um resultado bem legal para os nossos clientes. Aqui uma parte dos clientes. E aqui, conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, falar um pouquinho de precificação por produto, precificação por embalagem. Precificação por embalagem é pouco usada, mas em algumas empresas ele apresenta várias vantagens. CMV, diferença de markup imagem, diferença de 201 para 2017, e vários outros assuntos, né? Esses aqui, de maneira bem rápida, os clientes que a gente já atendeu, né? Então, tem o Lulu, Centro de Compras, que até a Beatriz comentou, está aí participando com a gente, que é supermercadista. Tem Royal Norte, que é distribuidor, tem Milano, material de construção, e dentre outros. Então, partindo para o nosso assunto propriamente dito, primeiramente, qual que é a diferença entre a precificação por produto e a precificação por embalagem? Quem trabalha aí, principalmente com setor varejista ou material de construção, costuma utilizar muito as rotinas 2014 e a rotina 292, que é quando a gente consegue cadastrar embalagens do produto. Luiz, o que é uma embalagem? São formas de eu ter aquele produto no meu estoque ou na minha venda. Então, vou usar como exemplo esse leite aqui, Piracanjuba. Eu posso ter ele na minha unidade de venda normal, ou posso também ter ele numa caixa com 12, né? E dentro do então, essa minha caixa com 12, ela passa a ser uma embalagem. Tem alguns atacados que ele criam até embalagens menores, como meia caixa, como um quarto de caixa, entre outros. E hoje no Intel há basicamente duas formas de eu precificar um produto. Eu posso precificar diretamente a unidade de venda, né? Minha menor unidade, que é a unidade também do qual vai ser meu estoque. Essa precificação eu faço lá pela rotina 201. Ou eu também posso precificar a minha embalagem. Quando eu trabalho com uma precificação por embalagem, eu já trabalho na rotina 2017. Luiz, na prática, como que funciona essa diferença? Aqui do lado esquerdo, pense que eu estou precificando pela 201. Então, se eu estou vendendo essa caixa de leite líquido da Piracanjuba por R$ 6, consequentemente, se meu cliente ele pegar no meu supermercado uma caixa com 12 unidades desse leite Piracanjuba e passar no meu caixa, o próprio caixa vai pegar o preço de uma unidade e multiplicar por 12, né? Então, vai dar aqui R$ 72, considerando que eu não vou ter aqui nenhuma política de desconto por quantidade e tudo mais. Então, eu só precifico na minha 201 a minha unidade de venda. Todas as outras embalagens que são múltiplos da minha unidade de venda, pode ser uma caixa com 12, pode ser meia caixa, que seriam 6. Sempre o Intole vai olhar o preço da minha unidade de venda e multiplicar pela quantidade que eu tenho naquela embalagem. Já na 2017 é diferente. O Intor, ele permite que eu coloque um preço para cada embalagem que eu tiver no produto. Então, por exemplo, esse leite, eu posso ter ele na unidade de venda R$ 6, mas a minha caixa com 12,
eu posso dar um desconto para o cliente e fazer ela por R$ 71,50. Qual é a vantagem que isso me dá? A primeira, que R$ 71,50 já é o preço final. Então, quando eu passar essa caixa lá no caixa, o então não vai pegar nenhuma política de desconto, não vai calcular nada, ele vai pegar exatamente esse preço e passar como esse preço sendo o preço da caixa do produto, da caixa com 12. A segunda é que eu não preciso me preocupar com arredondamentos, né? Porque às vezes, para mim chegar nesse preço aqui da caixa com desconto, eu tenho que criar uma política de desconto, eu tenho que fazer conta de arredondamento, posso ficar despreocupado com isso. Eu já jogo o preço diretamente na caixa. E a terceira é que hoje você sabe que devido à inflação, devido a uma série de situações que está ocorrendo hoje, o cliente ele pesquisa muito mais preço, né? Principalmente quem é restaurante, quem no setor alimentício, quem é restaurante, quem trabalha usando aqueles produtos para revender ou para fazer algum outro produto, então o preço faz muita diferença. Então, quando eu trabalho uma precificação por embalagem, eu consigo colocar um preço menor naqueles produtos comprados em grande quantidade, isso me ajuda também a vender mais. Falando um pouquinho para vocês também sobre custo da minha mercadoria vendida. Que normalmente é uma grande dúvida que a gente tem em todos os clientes, como que o que compõe dentro do Intó esse custo da minha mercadoria vendida. Então, para facilitar aqui a nossa explicação, eu peguei um print lá da 201, quem clicar com o botão direito lá na margem de precificação da 201, ele vai exibir essa mesma tela que está exibindo, que eu estou mostrando aqui para vocês. E aqui eu tenho meu preço de venda, meu custo da última entrada e vários outros custos também que compõem esse produto, né? E agora eu vou detalhar um a um para vocês como que o Intó calcula cada um desses custos. Então, primeiramente, aqui no meu exemplo, ele está trazendo o custo da última entrada, mas esse custo aqui lá da 201, ele pode ser o custo parametrizado lá na 132, no parâmetro 1907, ou ele também pode ser um custo que eu coloco lá na rotina 203. Eu posso escolher lá produto a produto, se eu quero que aquele produto ele siga o custo que está lá na 132, eu só quero que ele siga um custo diferente. Vou dar um exemplo. Nesse exemplo aqui para vocês, que eu estou mostrando para vocês, nessa empresa, foi parametrizado para precificar pelo custo da última entrada. Mas eu posso, nesse produto, ir lá na 203 e colocar que eu quero que seja precificado pelo custo financeiro, pelo custo real mais ICMS, por qualquer custo que eu venha definir. Luiz, como que isso impacta no meu dia a dia? O Intole trabalha com vários tipos de custos. Para minha precificação, os dois principais são o custo da última entrada e o custo financeiro. O custo da última entrada é o custo gerado exatamente na minha última entrada de nota fiscal. O custo financeiro, ele já é uma média ponderada, ou seja, já é uma média com base no que eu tinha em estoque e no que chegou agora na minha última nota. Então, ele busca refletir de maneira mais exata qual é o custo real da mercadoria que eu tenho dentro da minha loja. Luiz, qual que é o ideal para se usar? É o custo de uma entrada ou custo financeiro? Depende muito da sua operação, depende do segmento que você é e também do tipo de produto que você trabalha. Normalmente, supermercados, eles costumam utilizar o custo financeiro. Por quê, Luiz? Porque o custo financeiro, para produtos como arroz, feijão e outros que são considerados commodities, eles conseguem representar melhor a variação de preço de compra desses produtos. Já quem é distribuidor, principalmente quem é distribuidor de produtos como perfumaria ou outros produtos que eles têm exclusividade, são produtos que eles não costumam variar tanto o preço. Quando eles aumentam, o preço fica acima e depois não abaixa mais. Né? Esse produto só tem aumento, e esse aumento também ele é feito normalmente uma vez no ano, com no máximo 2, 3 vezes no ano. Então, esse distribuidor já costuma utilizar o custo da última entrada. Por quê? Porque aí, se teve o aumento, eles já querem que esse aumento seja representado no custo do que eles têm hoje o estoque. Então, não há resposta certa aqui, se eu devo utilizar custo da última entrada ou custo financeiro. Vai depender da operação de vocês e do segmento que vocês estão. E tem casos em que a operação toda roda num tipo de custo, determinados produtos eu quero rodar em outro. Né? A minha operação toda está em custo da última entrada,
mas aqueles produtos ali específicos eu quero rodar como custo financeiro. E aqui uma observação muito importante, né? Luiz, esse custo é o mesmo que o Intel calcula lá meu lucro da rotina 111, da rotina 146, da rotina 124, todas aquelas rotinas ali do plano de voo, né, que o diretor da empresa, o dono, ele costuma lá acompanhar? Não. O custo que aparece lá para ele é sempre o custo financeiro. Então, se você estiver utilizando aqui o custo financeiro, vai ser o mesmo custo. Agora, se você estiver utilizando o custo da última entrada ou outro custo que você mudou lá nas 13 na 132, ele não vai ser o mesmo custo que vai aparecer lá para o dono. Luiz, eu consigo mudar o custo lá da 111, da rotina do plano de voo? Também não. Isso aí é regra do Intor. Então, a margem que aparece calculada lá é sempre com base no custo financeiro. Então, essa aqui já é a primeira situação que normalmente a gente tem de diferença entre o custo, né, e a margem da nossa precificação por custo e a margem, normalmente, dessas rotinas do plano de voo. Então, continuando aqui. Gente, qualquer momento também que vocês queiram abrir o microfone, fazer uma pergunta, podem ficar à vontade, tá? Essa live é um aprendizado aqui conjunto, então, vocês participando, eles conseguem deixar até a live muito mais dinâmica e muito mais interativa. Desconto no custo. Esse desconto é um campo lá da rotina 514, que é a rotina de cadastro, minhas figuras tributárias de saída, e aí eu posso criar um campo de desconto em custo, né? Isso aqui é um campo pouquíssimo usado, eu particularmente ainda não tive nenhuma situação que eu precisei usar ele, mas tá aí, caso alguém em algum momento necessite, sabe que tem esse campo que eu posso ir lá e trabalhar com ele. Imposto federal, né? O que é esse campo? Esse campo ele foi criado numa época em que a gente tinha uma inflação muito mais alta no Brasil, e aí eu queria colocar uma parte desse custo dentro do meu sistema, né? E, na verdade, era CPM, desculpa, não era inflação, era CPMF, na época que eu tinha o CPMF sobre o produto. E aí foi criado esse campo, né? Hoje não existe mais esse produto em boa parte das operações que a gente tem de venda de mercadoria, então, normalmente é o campo que a gente deixa em branco. Opa, Alex, é esse campo que você usa, né, Alex? Isso, exatamente. Estou usando esse campo aí agora. Perfeito, perfeito. O que o Alex comentou lá no início da nossa apresentação, né? Tem algumas empresas, assim como a empresa do Alex, que elas utilizam esse campo para colocar em percentual quanto que é a despesa delas, né? Então, eu fiz uma medição aqui e eu vejo que a minha despesa da minha operação é que ela está em torno de 10%. E aí eu quero colocar lá, dentro desse imposto federal, percentual de 10% para que quando eu precifique, eu também pense nessa minha despesa. Correto desse jeito que você faz, Alex? Exatamente, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Luiz, isso pode ou não pode ser feito? Tem muitas empresas que fazem assim, né? O que a gente sempre recomenda é que não se utilize. Por quê? Porque normalmente as despesas que eu coloco dentro desse campo, elas são despesas que elas não variam conforme o faturamento. E as despesas que eu tenho que considerar na minha precificação são as despesas que vão variar conforme o faturamento, né? Então, vou dar um exemplo para vocês do meu ICMS. Quanto mais eu vender, mais eu vou pagar de ICMS. Ou seja, isso a gente chama de despesa variável. Ela varia conforme o que eu estou vendendo, conforme eu estou faturando. Agora, se eu tenho uma despesa de aluguel, se eu tenho energia elétrica, equipe de dentro de loja, eu tenho toda essa despesa, e eu chego ao percentual e coloco aqui dentro de uma precificação, essa minha despesa não vai variar conforme o faturamento, né? Essa despesa ela vai ser, vou colocar aqui entre aspas, praticamente fixa. Então, por isso que a gente não orienta a colocar dentro desse campo aqui essa despesa. Luiz, isso vai gerar algum problema para mim? Vai. Né? Quando você olhar lá na sua 111, você vai ver uma margem que, de certo modo, vai estar mascarada. Porque quanto mais você vender naquele mês, mais ele vai calcular custo em cima desse imposto federal, que na realidade o seu custo da sua operação não aumentou. Você, por exemplo, pode ter feito uma Black Friday, que a sua venda aumentou 20% naquele mês. Mas a sua operação, a despesa da sua operação não aumentou 20%.
Pode ter aumentado 5% com investimento em marketing, hora extra, algum investimento maior em logística, porque aumentou a entrega, mas não aumentou na minha proporção do seu faturamento. Assim como outras rotinas do plano de voo, como a 124, como a 117, elas também vão aparecer informações de maneira errada, porque lá elas têm essa diferença, né, do que é a despesa fixa para o que é a despesa variável. Respondeu a pergunta aí, Alex? Ah, tranquilo, entendi. Seria interessante estar usando aí, então, porque eu vou estar vai me mostrar um resultado diferente do que seria o correto, né? Do que seria o real. Perfeito. Quem vai te dar, como que a gente normalmente orienta? Todo segmento ele tem uma margem ali que é o padrão do mercado. Então, por exemplo, o supermercado. O seu mercado de médio porte, ele costuma trabalhar com a margem média dos produtos por volta de 25% até 28%. Né? E a gente sabe que dessa margem de 25% a 28%, eu tenho ali uns 22% a 25% que é a operação. E eu tenho ali e no final eu vou ter 4%, 5% que é o lucro da empresa. Então a gente sempre orienta a fazer uma análise financeira ali na 124, quanto que é a minha despesa de operação, né? Quanto que eu tenho que ter de margem ali no final, quanto que eu tenho que ter de lucro, e a partir disso eu faço a minha precificação. Então, no supermercado, por exemplo, fazer a minha precificação na média ali de 28%. Eu sei que na minha DRS, se eu não bater 28%, eu não consigo pagar as despesas do mês. Então, continuando aqui, eu tenho meu imposto sobre o CMV. O que é esse imposto sobre o CMV? É um campo também lá da figura tributária, que é o cadastro 514, e normalmente é o que a gente paga de ICMS mais PIS e COFINS sobre aquele produto. Isso aqui tem que tomar muito, muito, muito cuidado quando eu vou cadastrar as figuras lá na 514 e quando eu vou fazer a tributação também, seja na 574, seja na tributação por região. Por quê? Porque, por exemplo, na 514 eu cadastro só as informações do ICMS. Mas se eu tenho um produto que ele vai ter ICMS integral, não vai ter PIS e COFINS, e eu tenho outro produto que ele não tem ICMS, mas ele tem PIS e COFINS, eu tenho que ter figuras tributárias diferentes. Ah, Luiz, mas meu ICMS é igual para os dois produtos, desculpa. Ah, Luiz, mas o meu é ao contrário. Se eu tenho um produto que ele tem ICMS integral, não tem PIS e COFINS, eu tenho outro produto que ele tem ICMS integral, mas tem PIS e COFINS, ah, Luiz, o meu ICMS é igual, posso colocar a mesma figura? Não, porque um tem PIS e COFINS e o outro não tem. Então, o que tem PIS e COFINS, eu tenho que ter CMV aqui só do PIS e COFINS. Que não vai ter PIS e COFINS, eu tenho que fazer sem. Então, isso aqui vai impactar diretamente dentro desse imposto de CMV e vai impactar também como eu vou ver a minha margem lá na 124. Perfeito, Alex. Se é monofásico, se é normal. E, gente, eu estou falando aqui de 9,25, se for PIS e COFINS. Eu sou do Pará, então aqui a nossa CMS é 17%, né? Então, isso aí vai chegar a mais de 25% de imposto. Para um segmento como o supermercado, isso aqui é muito alto. Então, se eu tiver erros aqui nessa forma de estar colocando imposto dentro da minha precificação, eu também provavelmente vou estar com uma precificação errada, vou estar vendo o lucro errado dentro do Entó, e dependendo do meu segmento, se for um segmento de margem baixa, eu posso até causar problemas financeiros para a minha empresa. Aqui eu também tenho a opção de frete por quilo, que eu cadastro lá na 519, que é o cadastro de região. Eu tenho frete terceiros também, que eu cadastro lá na 519. Esses aqui são campos que são mais usados por distribuidores, né? Porque normalmente eles têm tabelas de preços diferentes por região, porque eles costumam colocar o custo do frete dentro da precificação. E aqui também eu tenho a minha comissão. E aqui na comissão também um cuidado. O mais comum no Entó é a gente usar a comissão lá da 203, né, que eu tenho 3 campos. Comissão representante interno, externo e profissional. Mas eu tenho N outras formas de fazer a comissão dentro do Entó. Então, a 201, ela só lê o que está de comissão dentro da 203. Essas outras formas de eu fazer a comissão, ela não lê. Então, muito cuidado, porque se a empresa de vocês trabalhar de uma forma que a 201 não lê, pode ser que o que esteja aqui de comissão aqui dentro, ela não seja efetivamente o que está na operação de vocês. E o segundo cuidado, para quem está aqui participando, que é do setor financeiro também, é como que eu vou lançar essa comissão
lá no meu financeiro. Se a minha comissão ela estiver dentro da minha precificação, eu tenho que lançar essa comissão lá no meu financeiro dentro do grupo 100. Se a minha comissão estiver fora da minha precificação, eu tenho que lançar essa comissão lá no meu financeiro fora do grupo 100. Né? Grupo 100 a gente diz que são todas aquelas despesas que estão dentro do CMV, que normalmente é frete de mercadoria, compra de mercadoria, ICMS, PIS/COFINS e a comissão, se ela estiver dentro ou fora. Alguém levantou a mão, mas acho que já baixou. Luiz, Beatriz? Oi, Bia. Luiz, essa comissão, ela vem a comissão do interno, externo ou representante? Qual é que é 200 imposto? Ela é puxa do interno. Do interno, é? Isso. Outra dúvida que eu tenho é assim, aqui eles me perguntaram se eu devia fazer um cadastro, por exemplo, de uma Coca-Cola. A gente tem um preço vendendo ela lá na gôndola, mas eles queriam colocar outro preço para a Coca-Cola que é vendida gelada. Como é que a gente faz esse processo? Na 201. Perfeito. Excelente pergunta da Bia. Tem duas respostas, né? Tem a resposta mais geral e tem a resposta que eu vou dar específica para o caso da Lulu, que eu sei como é que funciona a operação de vocês. Se eu estiver trabalhando com uma precificação por embalagem, que é esse caso que eu estava citando aqui no início, que tem muitos supermercados que trabalham, eu posso ter uma embalagem específica para produto gelado. Então, por exemplo, aqui na região a gente tem os supermercados que usam o Intó. Então, a Coca-Cola que está lá na gôndola, eu pego, passo direto no caixa, e o caixa lê o próprio código de barra que vem na Coca-Cola. Mas a Coca-Cola que está lá na lanchonete, a gente cria uma outra embalagem para essa Coca-Cola, com o fator conversão 1, e cria um código de barra na própria do 92 ou 2014, né? Se for supermercado, normalmente vai usar 2014. E coloca lá na 2017 um preço diferente para essa Coca-Cola gelada, né? Normalmente a gente aumenta uns 10, 15%. Porque a gente entende que quem está comprando aquela Coca-Cola na lanchonete é uma compra mais por impulso. Então ele paga mais caro pela Coca-Cola. E a gente também tem que, vamos dizer, pagar o custo de ter uma lanchonete, de energia elétrica, de ter alguém servindo. Então essa é uma forma, desculpa, essa é uma forma de eu fazer, né? Quando eu trabalho com precificação por embalagem. Luiz, eu não trabalho precificação por embalagem, a minha precificação é normal lá na 201. Mas eu sou varejo e eu também tenho embalagens. Lá no cadastro de embalagem da 2014 e do 92, tem um campo que é fator preço. O que esse campo ele faz? Ele aumenta o meu preço que está lá na 201. Então, se eu criar uma embalagem de Coca-Cola gelada e colocar lá fator preço 1,1, ele vai pegar meu preço da 201 e vai multiplicar por 1,1, ou seja, vai aumentar 10% no meu preço. Então, para o caso da Lulu, Beatriz, a melhor forma de fazer é usando o fator preço, que inclusive a gente já usa aí em alguns produtos da padaria, né, esse fator preço. A gente já usa aqui mesmo, mas eu já tinha visto, mas eu não sabia. Na verdade, eu não sei direito como é que faz. Que hoje que... Na 2014, tem que fazer uma live explicando isso, como é que a gente muda. Porque a depois gente trabalha na 201 aqui, né? Tu sabe? Isso, Só 201. isso. Depois eu alinho com as meninas, que hoje quem faz isso são as meninas do Compras, né? A gente alinha isso bem tranquilo. Então, voltando para cá. Isso tudo, gente, eu estou trazendo aqui para vocês o essencial da precificação, né? O que a gente mais usa, o que é boa prática, o que normalmente os clientes têm dúvidas, mas tem detalhes como esse da Bia, como esse que o Alex também comentou, que eu acabo não trazendo, senão essa live fica muito estendida, mas que vocês forem tendo de dúvidas mais pontuais, podem comentando, que com base na nossa experiência, a gente também vai passando algumas orientações. E no final, aqui na minha precificação, eu tenho meu CMV, que vai ser o somatório de todos os custos que eu vou ter na entrada de mercadoria, né? Aqui na Zenzium ele não calcula, não mostra para vocês esses custos da entrada de mercadoria. Quem quiser mais detalhes pode clicar com o botão direito no produto e na opção últimas entradas e dar 2 cliques que lá ele exibe toda a memória de cálculo da última entrada, ou ir na rotina 1313 também, que eu acho que é a melhor rotina do Intel para você entender o custo da entrada. Ele vai exibir só o custo já final. Então, o CMV vai ser a soma desse custo da entrada mais meu custo de venda, né? Meu custo de venda ele vai variar aqui
de acordo com a tributação, de acordo com a comissão, de acordo com o frete que eu vou ter daquele produto. Aí como que o então vai chegar nessa margem aqui dele? Ele vai fazer a diferença. Então, meu CMV, que vai ser a somatória de todos os custos, menos o meu preço de venda. Essa diferença aqui, ele vai dividir pelo próprio preço de venda para chegar em percentual na minha margem, né? E essa mesma conta que ele faz lá na rotina 111, lá na rotina 146, lá na rotina 124. A diferença é que lá nessas rotinas, ele considera o custo, sempre o custo financeiro, e não o custo lá que você precificou. E se você escolheu colocar a margem ou não dentro da sua precificação, desculpa, se você escolheu colocar comissão ou não dentro da sua precificação, ele também vai considerar ela lá nessas rotinas. Opa, Gessé, você levantou a mão? Desculpa, foi o Paulo José Tavares, se levantou a mão? Foi por aí. Opa, Luiz, boa tarde aí, amigo. Amigo, é o seguinte, se eu tiver um custo extra, por exemplo, para pagar um percentual ou um valor para uma marca, por exemplo, tem a parceria com o cliente, mas o cliente quer, o fornecedor quer que aumente 30 centavos na precificação para ser pago para um determinado produto. Só que isso não vem via nota, porque é um acordo comercial com o fornecedor. Cada produto que você vender desse daqui, eu vou querer 30 centavos em cima e que vai ser pago via depósito. Eu tenho como colocar isso. E outra, os relatórios da 1464, eles puxam daí também a margem? Vou responder de trás para frente, tá? Tá. O relatório da 1464, ele faz o mesmo cálculo da 111, então, da 124, da rotina do plano de voo, né? Ele vai fazer essa mesma conta, só que o custo aqui vai ser sempre o custo financeiro, sempre, 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 isso aqui é regra do Intel, então toda a rotina que mostrar para vocês lá, margem e lucro, que não for essa rotina de formulação de preço, elas vão calcular com base no custo financeiro. E a comissão é como eu citei, né? Tem um parâmetro lá no 132, se você escolhe que a comissão, ela tem dois parâmetros. Um, se você escolhe se a comissão ela entra ou não no preço, na precificação, e o outro, se você escolhe se ela entra ou não lá no cálculo da margem. Aí, respondendo a outra pergunta, pelo que eu entendi, isso aí funciona da seguinte maneira, o seu caso. Tudo que você vende, o representante vai te pagar 30 centavos por cada unidade, né? Isso aí a gente costuma tratar como se fosse uma verba. E nos casos dos meus clientes, eu sempre oriento a tratar eles como se fosse uma verba de CMV retroativo. Como é que funciona a verba de CMV retroativo? Eu crio uma verba, associo essa verba ao produto, e aí o Intoli cria tipo um robozinho que ele fica acompanhando as vendas desse produto a partir do momento que eu criei essa verba. Aí eu digo, ó, vai ser toda a venda da data tal até a data tal, né? Eu então fico acompanhando a venda daquele produto. Quando chega naquele último dia que eu parametrizei lá no então na verba, eu vou lá e faço a apuração dessa verba. Aí o então vai me dizer, ó, desse dia até esse dia você vendeu 100 unidades desse produto. Então o fornecedor tem que te pagar, se é 100 unidades, 30 centavos, ele vai ter que te pagar R$ 30 de verba. E aí, quando você clica em fazer a finalização dessa apuração, o próprio Intó faz uma rebaixa no custo dessa mercadoria em 30 centavos, ou seja, ele vai pegar toda a venda que teve para trás e vai diminuir em 30 centavos o custo dela. No caso, vai aumentar a tua margem, né? Se eu estou diminuindo o custo, eu estou aumentando a tua margem em 30 centavos das vendas que já ocorreram. E ele vai gerar uma verba para o teu fornecedor no valor de R$ 30, né? Então, a gente sabe que a verba é um contas a receber. Então, tem que ir lá e cobrar do meu fornecedor. Essa é a melhor forma que tem para trabalhar essa situação, Paulo. Respondeu a pergunta? Isso daí é uma outra coisa que eu queria saber, tu já antecipou para mim, eu já vou guardar isso, mas é ao contrário. É como se fosse um pagamento extra ao fornecedor por esses pacotes, entendeu? Como eu não coloco na margem, não aparece. Se vender determinado produto, tem que pagar, enfim, ao fornecedor ou a quem indicou um determinado valor.
enfim, uma sociedade. Eu tenho que pagar 30 ou 40 centavos ou 20 centavos sobre esse pacote, mas esse custo não vem na nota. É como se fosse uma despesa que tem que ser prestado conta todo final de mês. Eu tenho como lançar isso, Mas deixa porque eu afinal perguntar. não é uma comissão, é um valor fixo. Entendi. Mas tu sempre vai pagar esse valor? Sim, sim. É como se fosse um acordo pelo uso da marca. Ah, perfeito. Eu havia entendido de outra maneira, realmente, a situação. Nesse caso, não tem uma solução perfeita. Eu acho que o que pode melhor te atender é tu colocar esse valor como outros custos na entrada de mercadoria. Não sei se tu já usou esse campo lá da 1301, da 220. Já utilizei para uma outra finalidade, mas já utilizei. Não vai ficar perfeito o teu processo, mas eu acredito que aqui vai melhor te atender. Que tu coloca esses 30 centavos como outros custos lá na entrada de mercadoria. Como tu vai colocar como outros custos, ele vai incorporar no teu custo de produto, vai incorporar no teu CMV, e ele também vai gerar contas a pagar. Então, o teu financeiro também fica ok. Qual que é o problema que tu vai ter? Que tu vai ter que controlar essas contas a pagar de maneira manual, né? Porque tu comprou 1.000 unidades do teu fornecedor, e tu vendeu esse mês só 300, tu não vai pagar as 1.000 para ele, tu vai pagar só o que tu vendeu, né? Tu paga com base no sellout, né? Pois é, mas o que acontece é que na 1301, quando você joga outras despesas, ele acaba aumentando o valor e você tem que alterar a condição de pagamento. Por mais que a nota seja fechada, a nota veio 2.000, vai vir um boleto de 2.000, mas se você botar lá mais R$ 1, ele vai aumentar esse R$ 1 na condição de pagamento. Então, não vai bater com o boleto. Aí o contas a pagar fica diferente, a não ser que você vá lá na 750 e altere. É isso que eu não queria fazer. Mas beleza, mas hoje como é que tu paga para esse fornecedor esse valor a mais? Eu puxo um relatório e acabo pagando para ele o valor em cima disso, mas o que acaba é que a minha margem não fica batendo. Pois é, mas hoje quando tu vai pagar esse valor a mais, tu lança no financeiro, né? Eu lanço como uma despesa, como se fosse um pagamento para ele de um fornecedor, entendeu? E Perfeito. aí eu não distribuo no produto, eu não tenho nem como dividir isso. Eu só vou Perfeito. calcular o valor para ele e mando para ele pagar. Perfeito. É por isso que é interessante tu colocar na tua entrada. Porque tu colocando na tua entrada, tu já gera o financeiro, já gera o contas a pagar, né? E tu já coloca também dentro do teu custo do produto. Então, quando tu faz a tua precificação, tu já está considerando a tua precificação aquilo que tu vai pagar para o teu fornecedor. O único, como eu falei, o único cuidado é na hora de fazer esse pagamento. Então, se tu vendeu naquele mês só 300, tu vai ter que pegar aquele contas a pagar, desdobrar ele e agora pagar 300. Mas vai continuar aparecendo lá na tua 717, no teu boletim financeiro, que tu já tá devendo aquele valor pro fornecedor, porque de certo modo tu tá. Enquanto tu tiver estoque e tiver disponível para vender, tu vai ter aquela dívida com aquele fornecedor, entendeu? E Luiz, só mais uma coisa para liberar para a pergunta do pessoal aí, que eu estou tomando muito tempo. Eu tenho como alterar um grupo de produto ou eu calculo, às vezes, o preço manual. Digamos, eu queria que seja R$ 10, eu quero que seja lá do grupo PET 2 litros, digamos. Eu coloco, eu vou digitar na 201 lá o valor e eu quero que seja alterado para todos os PET 2 litros. Tem como fazer isso? Tem, isso a gente chama de família. Tá quase no final da apresentação e eu vou falar sobre isso. Beleza, então, vou ficar esperando. Então. Show? Valeu, Luiz. Legal. E não, Paulo, não sacaneia de perguntar não, cara. Como eu falei, a gente faz a apresentação, a gente monta o conteúdo com base na nossa experiência, com base no que a gente mais presencia em campo, né, das principais dúvidas dos clientes. Mas toda operação é toda operação, toda empresa é toda empresa, então vai ter N situações aqui que possam surgir que não estavam previstas. Então, fique à vontade para perguntar. E como a gente já estava comentando bastante, né, a diferença das margens da 201, da 2017, porque aparece lá na 111, na 4,6, eu coloquei aqui 111 e 4,6, mas todas as rotinas do Intoc como um todo, que calculam lucro, calculam margem, elas vão ter essa diferença em relação à precificação. Eu coloquei principalmente aqui a 111 e 4,6, que é onde normalmente o diretor comercial ou o dono da empresa,
eles vão normalmente consultar a venda e a margem, né? Então é onde normalmente também eles perguntam, poxa, por que que eu precifico desse jeito e a minha margem aqui na 111 está dessa outra maneira? Então, o primeiro motivo para essa diferença, como eu já comentei, por padrão, então calcula a margem de lucro com base no custo financeiro, e às vezes a gente especifica com base no custo da última entrada ou com base em outro custo. Pode ser bem, como eu comentei, diferença da comissão, né? O Intó tem N formas de fazer comissão, e lá na minha precificação só enxergo de uma maneira. Eu já peguei algumas situações, isso aqui é um pouco mais caro, mas já peguei algumas situações também da tributação tá diferente dentro do mesmo estado. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui no Pará. Tem alguns produtos que dentro do estado do Pará, se a gente vender para um cliente é uma tributação de ICMS, se a gente vender para outro cliente é outra tributação, porque aquele outro cliente é pessoa jurídica, então ele tem uma tributação de maneira diferente. E aí eu não consigo utilizar nesses casos a 574, que é a minha tributação por estado. Já tenho que usar a rotina de tributação por região. Né? Mas se isso ainda for feito uma análise na hora da implantação do ENTO, eu acabo trabalhando errado e acabo também ficando com a minha margem de maneira errada. E o outro ponto é a política de desconto. Né? Então, o comprador ele vai lá, precifica tudo bonitinho, mas aí na hora de vender, o meu gerente, o meu vendedor, ele tem permissão para dar até 5% de desconto, até 8% de desconto. Isso aí acaba correndo a minha margem. Eu tenho o caso, antes de levantar, abrir para você falar, Alex, tenho o caso do cliente que é material de construção, os nossos compradores lá, eles têm metas de margem. Né? Então, eles têm que finalizar o mês fechando o tanto de margem no departamento deles. E a gente, todo mês, a gente percebia que não estava batendo. Até que numa reunião com eles, eu perguntei, cara, vocês estão considerando desconto no cálculo de vocês? E eles não. E aí a gente foi ver exatamente a diferença que dava porque eles faltavam de baterem, era o desconto que a equipe de vendas estava dando ali na frente de loja. Então eu disse, ó, se a meta de vocês estão precificando com 18 e aquele departamento, vocês veem que a média dele é 2, precifiquem com 20 ele. Porque quando o gerente dá o desconto na negociação, você sabe que vai ficar em 18 no final. E aí a gente foi trabalhando essa revisão das margens, e aí no mês seguinte já melhorou, já ficaram mais próximos de bater a meta, e no terceiro mês já conseguiram já alcançar. Ô Alex, pode falar. Ô Luiz, olha só, eu precifico a minha tributação hoje aqui, eu faço pela 574, né? Perfeito. E eu vejo que eu fico fora em alguns clientes, porque alguns clientes a tributação é diferente. Por exemplo, se eu vender para uma pessoa física, a tributação é diferente para uma pessoa jurídica. Se o cara for simples nacional, a tributação muda. E na 574 eu não consigo fazer isso, correto? Correto. Eu teria que usar a 271. Só que, cara, a 271, eu até comecei a fazer, mas eu não achei uma maneira mais fácil de repente, eu não sei mexer na ferramenta, né? Por exemplo, de passar a tributação que está na 574 e mexer nessas exceções que eu tenho, né? Eu tenho que fazer item por item, é isso? É. Ela é uma rotina um pouco mais trabalhosa, né? Para você preencher. É impossível, eu tenho 10 mil itens, então, cara, eu vou ficar aqui um ano mexendo. O que eu te aconselho? Eu não sei se tu tens, se tu tem algum TI na empresa, qual é o conhecimento deles, senão qualquer coisa também a gente pode depois trocar uma ideia. Mas o ideal quando a gente vai fazer essas mudanças é a gente mapear todo o cenário da empresa, né? Eu tenho esse cenário aqui, vou ter essa venda para o cliente, eu vou precisar criar essa região, criar essa figura. E fazer um depara. Então, quando estiver nessa região, vai ser essa figura, nessa região vai ser essa figura, e fazer essa mudança via banco. Faz a mudança via banco de dados, que aí é mais rápido. Fez a mudança, faz uma revisão, tá tudo ok, tá. Aí vai lá o não 32 e muda o parâmetro. Aí daí para frente, vida nova, entendeu? Aí fazer a manutenção vai dar um pouquinho mais de trabalho do que especificar na 574, vai, mas é manutenção, é quando tiver um produto novo, já não é tão trabalhoso quanto uma virada, entendeu? E eu também penso no seguinte, você está perdendo mais hoje precificando errado ou parando ali uma semana e fazendo essa mudança, entendeu? Não, a gente acaba, na verdade, perdendo na concorrência, né?
Porque, pô, tô com preço errado pro cara lá. Então, por que eu tô perdendo venda para aquele cliente ali? Fatalmente, o meu preço não está correto, a minha tributação está errada. Né? Perfeito. E aí tu chegou no ponto que é muito interessante, Alex. Eu estava conversando, inclusive, essa semana com... Acredito que ele está até na live, o Danilo, que é uma pessoa que eu tenho um projeto junto, sobre como é importante a gente fazer essas mensurações, né, sobre investimento de tempo e muitas vezes investimento financeiro também. Então, às vezes a gente deixa de fazer investimento de tempo em alguma atividade que é essencial para o nosso negócio, porque ela vai consumir muito tempo, porque ela vai consumir muito dinheiro. Só que a gente deixa de olhar o retorno que ela vai ter, né? Então, poxa, eu vou talvez perder uma semana para fazer a mudança de tributação. Mas o que que eu vou ganhar com isso? Eu vou ter um preço mais competitivo, vou ter uma margem correta no sistema, vou conseguir, talvez até deixar de ter prejuízo que eventualmente posso estar tendo. Porque acho que o preço está errado, pode estar errado para cima, como pode estar errado para baixo também, entendeu? Então, acho que tem que focar no que vai te fazer de ganhos. Se tu entender que tu pode ter mais ganhos, acho que vale a pena tu colocar isso como prioridade na tua agenda e já fazer essa mudança. Qualquer coisa, cara, manda uma mensagem pra gente também no WhatsApp, que a gente pode dar uma ajuda aí, tá bom? Perfeito, obrigado. Então, gente, alguém abriu o microfone? Sim. Oi, Elisandra. Oi, Luiz, eu tenho uma dúvida. Qual seria a melhor conduta no caso do supermercado, que agora também será a distribuição? Qual seria a melhor conduta de precificação? Não teria como mudar da 2017 por conta do supermercado, né? Mas qual seria a melhor conduta para ele, para mim estar fazendo essa alteração nos preços? A melhor forma? Perfeito, excelente pergunta. Não vai ter uma resposta correta, né? Vai depender, vai depender ali do cenário, vai depender de como vocês querem trabalhar. Normalmente, a distribuição, ela trabalha pela 201, porque normalmente é um preço já fechado e tudo mais. Isso. Mas aí tem dono de empresa que diz assim, Luiz, eu não quero usar a 201. Eu já passei a vida toda usando a 2017, eu quero continuar usando a 2017 porque eu já estou acostumado com ela. Beleza, também. Então, assim, eu acho que tem que entender a realidade de vocês. Né? Luiz, eu quero usar a 201. Tem um parâmetro lá na 132 que eu posso escolher que para uma outra, eu posso escolher por filial como eu quero usar. Então, eu posso ter uma filial na 2017 e posso ter outra filial na 201. Entendeu? Ou posso usar também as duas, sem problema nenhum. Entendi. No caso, então, a sugestão seria mudar o parâmetro por filial. Eu escolheria a filial que usaria a precificação por 201 e a outra filial que usaria 2017. Isso, perfeito. Entendendo também o cenário da tua empresa, né? Do teu negócio. Então, como eu falei, tem negócio que as pessoas realmente veem vantagem em trabalhar com duas formas de precificar. Tem negócio que as desvantagens são maiores do que as vantagens, né? Eu tenho que ensinar a equipe de compras a trabalhar com uma outra rotina, tem uma série de entraves aí. Empresas Entendi. maiores normalmente trabalham diferente. Empresas menores, que a equipe é menor, você mesmo a equipe precificando as duas filiais, normalmente prefere manter só uma precificação. Mas, no caso, uma filial usaria só a modalidade pela 201 e a outra usaria 2017. Mas, no caso, uma filial, no caso, eu faria distribuição e supermercado. Hoje, pelo que eu entendi, uma filial seria supermercado e a outra distribuição, é isso? Ou vocês vão fazer tudo na mesma filial? Ficou mudo seu áudio, Elisandra. Mas só para Não, concluir. no caso, é tudo supermercado. E ele está iniciando a distribuição também. Mas não vai deixar de ser supermercado. Ele é um supermercado. Mas vai continuar dentro do mesmo CNPJ, da mesma filial. Isso. Ah, entendi. Aí não tem jeito. Aí vai ter que realmente ser a mesma precificação para distribuição e para o supermercado. Aí eu acho interessante vocês avaliarem. A 201 tem vantagens sobre a 27? Tem. Mas o que vocês vão ganhar mais? As vantagens da 2017 para o supermercado ou as vantagens da 201 para a distribuição? Entendeu? Ah, tá. Entendi.
Por conta das embalagens, né, também. Isso, isso. Porque, por exemplo, na 201 tem algo parecido com o que a 2017 tem por embalagem, que é o que a gente chama de gatilho, que a partir de determinada quantidade, o cliente ele já ganha o desconto, né? Então, por exemplo, ó, a minha caixa fechada é 24 unidades. Então, acima de 24 unidades, o cliente já ganha o desconto do atacado. Se ele comprar uma caixa e uma unidade, as 25 unidades, ele ganha desconto nas 25. Então, existe essa possibilidade também na 201, mas aí tem que estudar. Vou mudar a forma como me comunico com o cliente, eu vou mudar a forma como eu trabalho, possivelmente vou ter uma queda na base porque eu vou dar mais desconto. Então, esses detalhes têm que ser olhados com calma. Ah, entendi, obrigada. Talvez seja mais vantagem tu usar a 2017 da distribuição que tu mudar a forma como o teu cliente entende a tua precificação, entendeu? Tem que olhar Entendi. realmente com calma, Entendi, obrigada. tá bom? Então, continuando aqui, a diferença entre precificação por margem e markup. Alguém que trabalha com markup, gente? Alguém que está aqui na live trabalha com markup? Ninguém se manifestou. Vou passar aqui de maneira, então, um pouco mais rápida, né? O que é o markup? Isso aqui é uma forma que antigamente as empresas trabalhavam com especificação, né? Quando a gente tinha menos acesso a RP, sistema, esses cálculos também de tributação de entrada, tributação de saída, isso aqui era um pouco mais complicado de ser feito. Então, como que as empresas faziam antes? Elas pegavam o seu preço de entrada, paguei R$ 60 na nota fiscal, mais o frete, mais substituição tributária, R$ 60. E multiplicavam por um índice, né? Aqui no meu exemplo é 2. Então, eu paguei R$ 60 na nota, vou multiplicar por 2, vou vender por 120. Então, estou tendo um markup de 100%. Então, o empresariado mais antigo, até hoje, ainda usa muito essa nomenclatura, não. O markup é 100%. Ou seja, ele pega o preço na nota e joga mais 100% para fazer o preço dele de venda. E até hoje, no entanto, tem empresas ainda que trabalham dessa maneira, né? Fazendo por markup. Qual que é a desvantagem disso? Primeiro que no markup 100%, para a margem, eu peguei aqui um exemplo similar, ela normalmente fica menor, né? Então, que às vezes é markup 100%, na margem vai para 40%, vai para 60%. Segundo, que no markup, eu pego o preço da nota e já calculo o meu preço de venda. Mas muitas das vezes, se eu comprar o mesmo produto do mesmo preço de um fornecedor de um estado e comprar esse mesmo produto no mesmo preço de fornecedor de outro estado, se aquele outro estado tiver um ICMS maior, vai gerar mais crédito para mim. Então, não posso dizer mais que o meu custo vai ser igual. Meu preço e nota até vai ser, mas o meu custo não vai ser, porque eu vou ter mais crédito daquele fornecedor que eu estou comprando de um estado que tem mais ICMS. Então, isso eu acabo não considerando no markup. Então, muito cuidado aqui para quem trabalha com markup, porque você acaba não olhando o cenário como um todo e, eventualmente, pode ter, sim, algum prejuízo na sua operação. Margem por departamento. E isso aqui também é algo bem interessante, principalmente para quem é do setor de supermercado, né? Quando o cliente ele entra na minha loja, quanto que ele é sensível ao preço de cada um desses produtos? Arroz, a Nutella e uma bebida como a Red Label. Provavelmente ele vai ser muito mais acessível ao preço do arroz, porque é um produto que ele vai estar toda semana ou todo mês comprando em grande quantidade e ele consome também bastante. Então, o preço do arroz, ele percebe quando tem um aumento, ele percebe quando o preço do seu supermercado é diferente do preço que ele viu na televisão ou que ele viu na encarte do supermercado. Diferente da Nutella e mais diferente ainda do Red Label, que ele vai normalmente comprar isso aqui uma vez no ano, para algum aniversário, para alguma comemoração especial. Então, quanto maior o giro daquele produto, mais o cliente vai ser sensível ao preço, né? Os produtos também que normalmente estão na nossa curvatura A, que representa ali 80% do meu faturamento. Então, esses produtos aqui são os produtos que normalmente eu tenho a minha margem mais baixa, porque é um produto o qual está atraindo o cliente no meu supermercado, e o qual está gerando também dentro da mente do meu cliente a sensação de que eu vendo barato. Se eu tiver arroz mais barato que o meu concorrente, meu cliente ele fica com a sensação que o meu supermercado vende barato. Se a minha Nutella for mais barata que o meu concorrente, talvez eu não gere essa sensação do meu cliente. Por quê? Porque ele não vai no meu supermercado para dar Nutella, ele vai comprar o arroz, o feijão, a carne, o hortifruti e também comprar Nutella. Então, você entender qual o departamento que é mais importante para o seu cliente,
para gerar a sensação de que você vende barato, isso vai impactar também diretamente na sua precificação. Então, o que a gente costuma fazer dentro das boas práticas, né, do Intó? É ter uma margem ideal para o departamento. E quando a gente pode dividir também, a gente consegue ter esse controle e dividir essa margem por seção e muitas das vezes também por produto. Então, mesmo dentro da categoria arroz, eu tenho a minha margem lá do arroz mais barato, eu vendo muito, uma margem menor. Mas aquele arroz especial, arborizado, que é um arroz que a gente vende, mas a gente sabe que é um produto diferenciado, eu consigo ter uma margem melhor. Então, toda essa parametrização, que é muito ali do estudo do compras, qual o mix da loja dele, isso aqui é muito importante também estar parametrizado dentro do Intó. Isso aqui vai fazer com que a margem de vocês ela aumente. Eu não posso, no supermercado, numa distribuição, precificar todo mundo a mesma margem, porque possivelmente os produtos vão estar vendendo mais caro que o mercado está vendendo, e outros vão estar vendendo mais barato, e isso com certeza vai estar afetando a minha lucratividade. Então, aqui o ideal do departamento é que cada departamento, de acordo com a sua percepção de valor, tem a sua margem. Normalmente, a minha curva A são os produtos que trazem o cliente para dentro da loja, são os que eu tenho que precificar com mais atenção, e normalmente vou ter margens menores. Na curva B e na curva C, são produtos que não participam tanto dessa percepção do cliente de que a loja vende barato, então eu consigo ter uma margem melhor, e às vezes até ficar um pouquinho mais alto que o meu concorrente. Aí isso aqui só tem que tomar cuidado, porque, Luiz, eu posso reduzir, então, minha curva A em 2%, e aumentar minha curva B e C em 2% também? Não, porque a tua curva A representa muito o teu faturamento. Se tu reduzir ela em 2% e aumentar a curva B e C em 2% também, isso aqui, provavelmente na tua margem geral, vai cair em 5%, porque a tua curva A gera muito. Então, essa proporção aqui, ela não é igual, né? Eu tenho que aumentar muito mais a minha curva B e C, em 6, 7, 8%, para conseguir reduzir 2% a minha curva A. Então, isso aqui tem que ser muito bem calculado, muito bem discutido. Normalmente, a gente, quando faz esse trabalho de revisão de margem, a gente pega todo o mix da empresa, joga uma planilha do Excel, pega as vendas, calcula uma margem ali para cada um e faz simulação de como vai ficar a margem final antes de realmente virar isso aqui dentro do negócio. E, Luiz, como que que eu conheço a margem de cada departamento? Existem hoje diversos livros, cursos, que você consegue encontrar facilmente ali com algumas minutos no Google, que mostra essa margem ideal por departamento. Eu trouxe aqui uma margem que eu encontrei lá no blog do Açaí, que mostra uma margem para supermercado de bairro, né? E óbvio que essa margem aqui eu vou pegar e vou praticar no meu, não, vou pegar, vou olhar se adequa à minha realidade, porque cada região do país, cada tamanho do seu mercado, deve ter também ali a sua precificação, mas aqui é para ter o norte, né? E falando sobre margem, quando eu já defino qual é a margem que eu quero praticar, eu já consigo usar esse campo aqui da 201, que também tem lá na minha 2017, que é a minha margem ideal e meu preço sugerido. Quando eu coloco aqui qual que é a minha margem ideal que eu quero de cada produto, o próprio Intoj sugere um preço para esse produto. O que isso aqui me ajuda? Os meus produtos da classe A são os produtos que vão mais impactar no meu faturamento. E são os produtos que vão gerar a maior percepção de valor do meu cliente, se eu vendo barato ou não. Então, esse produto tem que precificar com muito cuidado, com muita calma. Tem que fazer pesquisa de preço com concorrente, tem que olhar o custo, tem que negociar bem. E esses caras nem sempre vão seguir a margem que eu determinei como ideal, porque às vezes não vai dar para seguir, às vezes eu vou ter que vender mais barato. Um produto classe B, talvez eu siga, talvez não siga. Agora, um produto classe C, que é aquele produto que vende 10 unidades no mês na minha loja, eu posso seguir a minha margem ideal, né? Porque eu sei que é um produto que não vai afetar tanto a licitação do cliente que eu vendo barato. Então, quando eu já trabalho a minha margem ideal, de acordo com essa percepção do cliente, eu deixo aqui tudo cadastrado, a minha precificação fica mais rápida. Porque eu já perco, eu passo a dedicar tempo para aqueles produtos que eu sei que vão fazer mais diferença na percepção do cliente que minha loja vende barato e vão impactar mais na minha lucratividade. Aqueles produtos que já são classe B e C que não vão fazer tanta diferença, eu já sigo o que eu parametrizei aqui na margem ideal e o que o Intel está sugerindo também como preço sugerido, né, que é feito com base na minha margem ideal. Tem até algumas parametrizações que a gente pode fazer no Intel. Quem trabalha com a 2017 tem algo bem legal, por exemplo, que é uma rotina.
consigo cadastrar a margem ideal por departamento e categoria. E aí eu diariamente rodo uma atualização, e aí o próprio Intó pega essas margens ideal, pega o que foi dado de entrada e recalcula o preço com base na margem ideal. Então, é uma precificação praticamente automática que a gente consegue fazer. Preço concorrente. Então, semana passada, inclusive, eu estava dando treinamento para uma equipe de compras, e o que eu comentei muito, né? Hoje, o preço que a gente pratica dentro do nosso negócio, ele não é mais só ditado pela gente. É muito fácil hoje o cliente ele ter acesso desde o celular dele, a N outras formas, ao preço que a loja do lado está vendendo aquele produto que ele deseja comprar. Então, a gente tem que estar muito mais atenado com o preço do nosso concorrente. E o Intó tem uma ferramenta muito legal que a gente consegue fazer pesquisa de preço concorrente e colocar dentro do Intó, né? E acompanhar, tanto no pedido de compra quanto na nossa precificação, qual é o preço que está no mercado. Isso aqui torna também essa precificação mais ágil e mais assertiva. Então, rotina que eu cadastro concorrente, rotina 515, eu posso cadastrar quantos concorrentes eu tiver, né? Normalmente a gente cadastra aqueles que mais impactam ali a nossa venda. Cadastrei concorrente, eu vou lá na rotina 238 e lanço o preço dele. Isso aqui vale, essas duas rotinas valem tanto para quem tem 2017 quanto para quem tem 201. E aí lá na minha 220, quando eu for comprar aquela mercadoria, vai ter essa aba bem aqui, ó, preço concorrente. Em que aqui embaixo vai estar dizendo a data que foi lançado esse preço do concorrente, o preço do concorrente e a margem praticada. Luiz, essa margem é a margem dele? Não, essa margem é esse produto, com o custo que você tem no Intó, se você vender no preço do concorrente, você vai ter que vender com essa margem. Então, o que isso aqui ajuda muito na hora de fazer pedido de compra? Como que eu vou saber se a minha negociação com o meu fornecedor está boa ou não? Quando ele me passar o preço, e eu, com base no preço que ele me passar, ver quanto que vai ficar meu custo e ver quanto que eu vou vender. Se eu ver que na minha venda eu não consigo ter uma margem boa e cobrir o preço do meu concorrente, eu preciso chorar mais para aquele fornecedor. Então, eu digo sempre que a compra de mercadoria, ela deve começar fazendo pesquisa de preço. Porque assim eu garanto que na hora que aquela minha mercadoria chegar, ela vai estar com preço competitivo. Porque se eu esperar a mercadoria chegar para fazer pesquisa de preço, a mercadoria já está dentro, já está com custo, já está com preço. Então aí eu vou ter que baixar a margem para seguir minha concorrência. Então o ideal é, na hora da compra, eu já saber como é que o meu concorrente estão praticando o preço, para ali sim já estar conseguindo negociar com o fornecedor um melhor desconto, uma verba, e conseguir estar realmente com uma entrada de mercadoria melhor. Elisandra, você novamente está com a mão levantada ou ainda foi de agora a pouco? Elisandra e Beatriz. Foi ainda há pouco, desculpa. Ah, perfeito. Bia também? Acho que a Bia também. Além das 220, eu também lá no 201 posso marcar essa opção aqui, exibir preço do concorrente, que também aparece para mim aqui embaixo no 201, o preço do meu concorrente igualzinho como aparece lá na 220. E na 2017 tem essa flag aqui, né, que é também exibir preço de concorrente, que eu também posso marcar e vai aparecer para mim quais são os preços que eu fiz a pesquisa. Além da 2017, da 201, da 220, eu também tenho esse relatório, que é a rotina 285, que ela mostra qual é o meu preço, quais são os preços concorrentes e mostra qual é a variação que eu tenho. Eu prefiro usar diretamente na 201, eu acho mais prático, ou na 2017, do que usar por esse relatório, mas ele também está disponível. Precificação por família, que aí aqui já foi a questão que o Alex comentou lá no início. Isso aqui é muito comum para quem é do varejo, né? Luiz, como é que eu tenho aqui 10 tipos de tangue? Tenho de pêssego, de maracujá, de tangerina, de uva, e eu quero que todos eles fiquem no mesmo preço na minha gôndola. Aí toda vez que chega um tangue novo, que chega com custo novo, eu tenho que ir lá pegar todos eles e precificar. Como é que eu posso garantir para que todos os sabores tenham o mesmo preço?
né? Isso também acontece com material de construção. Quem trabalha com tinta, várias cores têm o mesmo preço, né? Como que eu posso garantir para que todas as cores, que seja aquele mesmo tamanho ali de balde ou de galão, também consigam estar com o mesmo preço lá na minha gôndola? Aí dentro do Intó tem o que a gente chama de cadastro de família. Como é que eu faço esse cadastro? Lá na 203 tem um campo que é código produto principal. Então eu determino, eu padronizo desse grupo de produtos, no meu caso aqui o Tang, qual é o meu Tang, que é o principal, vamos dizer assim, qual é o meu sabor principal, e aquele código daquele sabor principal eu copio para todos os outros Tangs, né? Coloco aqui no código principal todos os outros Tangs. Então, voltando aqui na imagem, eu tenho aqui o Tang de manga, eu tenho todos os outros sabores. Então, eu pego o código do Tang de manga e coloco no código produto principal de todos os outros sabores. Quando eu faço isso, o então entende que todos os produtos eles fazem parte da mesma família. E aí lá no 201, quando eu for precificar, eu vou poder precificar dessa maneira aqui, ó. Eu precifico um produto, eu aperto para jogar para o preço futuro, eu posso apertar nesse botão aqui, ó, aplicar preços para produtos da família. Que aí o próprio Intó vai ver quais são os produtos que são da mesma família daquele que eu estou precificando e ele vai replicar esse preço para demais produtos. Isso aqui também vale para outras rotinas que trabalham com preço ou com desconto. Então, Luiz, eu utilizo muito aqui a 357 para mim colocar a rotina de preço fixo, né? Para mim colocar as minhas ofertas de encarte e tudo mais. Se você for lá no 357 cadastrar um produto e ela identificar que aquele produto é de uma família, a própria 357 vai perguntar para você: deseja replicar esse preço fixo para o demais da família? Aí você diz que sim, e a 357 ela vem cadastrando as outras políticas de desconto de maneira automática. Então, para quem trabalha aí com grande mix de produtos que tenham essa similaridade, né, esse processo de preço família, ele ajuda bastante. Então, ela tem uma precificação mais rápida, ajuda na política de desconto. Cuidado que vocês têm que ter quando vocês habilitarem para usar preço por família. Tem uma opção lá na 203, que é clonar produto, né? A gente costuma utilizar isso muito para dar agilidade no cadastro de produto. Então, tem um produto cadastrado, eu clico em clonar, o Intó gera um cadastro igual àquele que eu já tinha. Quando ele faz isso, lá nesse campo, código produto principal, ele mantém o mesmo código do produto que eu clonei. Só que nem sempre aquele produto que eu clonei é da família do que eu estou cadastrando agora. Então, muito cuidado quando usar essa opção, né, do clonar. Se eu estiver trabalhando com família na empresa e eu clonar um produto, vou lá, apago o código do produto principal para não dar nenhum problema na minha precificação. E normalmente, como é que a gente trabalha o preço da família? Ou é realizada pelo produto daquela família que está com custo mais alto, né, nivela por cima, ou pelo produto que foi o último a chegar, que normalmente também é o que vai estar com custo mais alto. Alex, tranquilo aqui? Era essa a opção que você queria? Tranquilo, tranquilo, obrigado. Perfeito. A gente já está chegando aqui no fim. Tem uma funcionalidade bem legal também que eu queria mostrar para você da 201, que é importar o preço por planilha eletrônica. Então, tem algumas empresas que elas fazem o preço fora do Intó. Eu já vi empresas que elas têm um sistema de automação de preços, em que o sistema fora do Intó calcula os preços ideal que o supermercado tem que praticar. Eu já vi algumas empresas também que o comprador ou dono da empresa, ele prefere trabalhar fazendo a precificação no Excel do que na 201, porque ele se acostumou a fazer no Excel, então ele prefere trabalhar dessa maneira. E aí lá no Intó, na 201, tem esse botão lá embaixo, que é importação. Quando você clica nele, ele abre essa outra aba, né, em que aqui você pode escolher qual é a região que você quer fazer a importação dessa planilha, se você quer só restringir um determinado fornecedor ou não, se você está importando uma planilha de Excel ou um arquivo TXT, e se você quer também que ele pesquise dentro da planilha, pelo código de fábrica, pelo código de barra, e aqui tem várias opções. Vem aqui, carrega a planilha, processa, e aí o Intel vai pegar,
desculpa, todos os preços que você colocou dentro daquela planilha e vou colocar como preço futuro lá dentro da 201, e depois você só vai e altera o preço futuro para venda externa. Então, é uma forma também bem rápida e bem ágil de a gente alterar vários preços de uma única vez. Por fim, para quem trabalha aí direto com precificação, tem duas rotinas que eu gosto muito de utilizar. Uma é 206. A 206 ela tem vários filtros que ajudam a gente a fazer auditorias na precificação. Então, ela tem um filtro lá que eu consigo olhar os produtos que estão com uma margem inferior à minha margem ideal, né? Então, isso aqui ajuda a eu estar pegando algum produto que, de repente, for dado entrada com custo maior e o comprador não se atendou em refazer a precificação dele. E também tem outro filtro que eu posso jogar uma margem e ele me mostrar todos os produtos que estão com a margem inferior àquela que eu fiz ali a pesquisa. Então, isso também me ajuda muito a pegar produtos que estão precificados errado, estão com o custo errado. E a outra rotina é 147, né? Então, nas empresas que a gente tem de consultoria, normalmente a gente coloca uma meta ali de margem para o comprador. E a 147 é uma rotina que ajuda o comprador a estar ali olhando qual é a margem do departamento dele, se ele dá 2 cliques no departamento, consegue explodir aquela margem por sessão, se der 2 cliques na sessão, consegue explodir aquela sessão por produto, e se der 2 cliques no produto, ele chega até a venda daquele produto, e consegue explodir até a venda, qual foi o custo que ele fez. Então, é uma rotina que dá para fazer uma restabilidade muito legal do que está compondo a margem ali do produto. Então, para quem trabalha com preço direto, as duas rotinas eu acho bem interessante. Paulo, você levantou a mão? Opa, amigo. Luiz, é o seguinte, uma coisa aí. Eu trabalho com a política de desconto da 561 e da 3306, né? Que é o mesmo grupo que você falou de família, que na verdade, para a gente poder utilizar, a gente coloca lá como produto principal. Então, para mim já está cadastrado isso, eu posso já precificar por aí, como você passou. Agora é o seguinte, como você falou lá na frente, quando compõe uma embalagem, a gente tem algum mecanismo para fazer isso, para unidades de venda? Tipo, o sujeito vendeu lá 10 pacotes ou 100 e já vai para um preço já que você configurou? Uma tabela lá? Como tu falou lá no começo lá, se o cara comprar um tangue é um preço, se comprar uma caixa de tangue com 24 é outra. A tua precificação aí na 2017 por embalagem? Não, na 201. Então não vai funcionar, né? Tem que ser ainda pela porque quando você libera para o varejo, o vendedor tem que entrar em políticas comerciais e digitar item por item pela 3306 que eu coloco para fazer essa soma de produtos. É essa a solução que tem no Intó, então, né? Entendi, mas a tua venda ela é por embalagem. Eu queria só entender como é que... A minha venda é por embalagem, mas é a minha unidade de venda. Eu não vendo em unidade unitária, eu vendo em unidade pacote, tá? Mas quando o sujeito monta lá 50 pacotes, ele tem uma condição especial, né? Só que são de vários sabores diferenciados. Aí eu precifico sempre com preço 1 lá e jogo na 561 na política comercial. Não, na 561 não, desculpa, na 3306. Eu crio lá uma política de soma de sabores, entendeu? Entendi. Eu não tenho como utilizar a embalagem nesse caso, né? Para determinado cliente. Tem que ser ainda pela 3306, né? Pelo que eu entendi da tua situação, sim, Paulo. Tem tem um parâmetro no entorno, não sei se vai te ajudar, que é para quem usa gatilho e trabalha por família. Então, coloco assim, pegar o exemplo do refresco Tang. Comprou acima de 50 unidades, ganho desconto. Eu coloco que eu cadastro o gatilho nada 238, cadastro produto por filial, 50 unidades, e eu posso dizer que o gatilho ele é válido por família. Então, o cara comprou 50 unidades, mas ele comprou vários sabores lá misturado, ele já vai dar o desconto. A diferença é que não vai sair no preço, vai sair um desconto na nota, não é isso?
Isso Mas mesmo. também é interessante, né? Eu quero saber que teve tanto de desconto porque ele comprou aquele determinado sabor. E, Luiz, tem como eu amarrar a diferença entre uma região e outra? Digamos, eu utilizar um preço numa região e eu quero que seja aumentado determinado valor ou percentual para outra região? A gente costuma fazer isso cadastrando frete lá na região. Frete? Lá na cadastro de região tem um campo que é percentual de frete. A gente coloca lá, vou dar um exemplo aqui, meu local. Então, tem uma distribuidora que ela atende Belém, aí ela atende região aqui nordeste do estado, é uma tabela de preço. Região que já para cá para o Marajó, que já tem que pegar balsa e tudo mais, é outra tabela de preço, que é um pouquinho mais alta. Então, a gente Essa é cadastra a minha 3 situação regiões. mesmo. Aí eu tenho 3 regiões. Na primeira região, meu frete é 0, que é Belém. Na segunda região, meu frete é, por exemplo, 3%, que é para cá para o nordeste do estado. E na outra região, que é para o Marajó, que eu já pego balsa, é 5%. Então, lá no meu preço Só em futuro, percentual, em É só em percentual, Não em consigo percentual. botar em. É porque o percentual de uma cerveja é muito alto comparado a um percentual de um pacote de cigarro, por exemplo. Entendi. Entendeu? Aí acaba afetando entendi. Beleza, então, Luiz. A gente vai se virando com o que tem, né? A gente vai Tranquilo? adaptando. Tranquilo. Essa questão do frete, Luiz, é a perfeita? Cara, não é, mas é o que melhor atende no entorno. Os cuidados que eu tenho que ter com essa questão do frete. Por exemplo, quando eu Se vou pudesse fazer olhar um frete pelo menos individual, né? Se pudesse fazer por item, o que aumentaria de região por região, você parametrizava isso. Mas se você botar que todos os itens vão aumentar 3%, tu vai criar uma paridade muito grande. Porque, como eu te falo, um frete para um pacote de cigarro ou para um pacote de tangue é diferente de um frete para uma caixa de cerveja, que o valor é muito mais alto. Mas eu não vou agora recordar de cabeça, Paulo, mas tem um campo na 201 que tu consegue fazer um acréscimo item a item também. Mas já não é frete, é um outro campo lá, acréscimo de custo, alguma coisa assim. Eu já procurei na 203 para ver se tinha alguma coisa parecida, mas não tem não, para marcar o frete. Tem na 201. Na Não é 201? frete o nome, é um outro nome. Eu posso. Depois me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu vou procurar com esse campo. Aí tu pode fazer o teste. Tem um campo na 201 que tu coloca lá, ele faz o aumento em cima do preço. Beleza, então. Aí tu consegue fazer por produto, entendeu? Aí fica Qual o melhor. cuidado que tu tem que ter sempre que tu faz esse tipo de política? Por exemplo, eu prestei consultoria para uma empresa que a gente trabalhava a premiação por margem com os vendedores. Só que o vendedor que era daquele interior, que tinha um frete maior, a margem dele aparecia maior. Mas não era porque ele vendia negociando melhor. Não era. Era porque aquele valor ali era o frete. Entendeu? Então, quando a gente calculava a premiação, eu já pegava esse cara aqui, ele é de tal região, então eu tive que criar um relatório personalizado na 800, fazendo desconto desse frete, para mim ter a margem real daquele vendedor, entendeu? Então, só esse cuidado que tu tem que ter. Luiz, eu não trabalho aqui com premiação por margem, eu pago só comissão com base no que o cara vendeu. Então, de boa. Beleza, então. Valeu. Tranquilo? Eu vou te mandar uma mensagem depois, Luiz, para ver se tu me passa qual é esse campozinho na 201. Me manda que eu tenho que olhar com calma, cara, para me passar. Beleza, então. E é isso. Obrigado. Eu vou só passar aqui para o último slide que tem meus contatos. Então, quem quiser passar um WhatsApp, me passar mensagem lá depois no Instagram, pode ficar à vontade.